nós vamos entrevistar nessa tarde memorável aquela que é conhecida como a mãe do programa de pós-graduação em educação da URGS, a doutora Eva Van Ditmar, que veio à Faculdade de Educação para fazer o primeiro projeto, o primeiro processo seletivo de alunos do mestrado em educação e conduziu como primeira coordenadora do programa de pós-graduação o seu primeiro ano. A doutora Eva Van Ditmar tem uma larguíssima e variada trajetória como pesquisadora e principalmente como consultora, assessora em diversos países da América Latina e da África, né, além de ter vivido e estudado nos Estados Unidos, muitos contatos na Europa também, mas é uma pessoa que tem uma riquíssima experiência. Nós vamos ter que fazer alguns recortes nessa tarde, explorando a memória dela. Doutora Eva, como foi a vinda para a URGS e a ideia, de onde surgiu a ideia do programa de pós-graduação em educação? Eu não sei quem teve a ideia original. O que eu sei é que, antes de vir para a URGS, eu estava na Fundação Ford e um dos projetos... No Rio de Janeiro. Que com sede no Rio de Janeiro, e um dos projetos principais era junto às faculdades isoladas de Filosofia, Ciências e Letras. Eram 7 do interior. De formação de professores do Rio Grande do Sul. Exato, porque nessa época não existiam muitas universidades no interior. Nenhuma. Acho que só no Rio Grande, que não é interior. Não, Rio Grande do Sul e Santa Maria já era universidade. Né? Então, com a Fundação Ford, você tinha a ideia de ajudar essas 7 faculdades isoladas a melhorar as suas condições, corpo docente, etc., para criar uma universidade regional. A gente não imaginou que antes de terminar o projeto, cada faculdade virou universidade. É uma coisa que não acontece quase nunca e que eu acho que deve ser documentado em algum momento. Com a Fundação Ford... Foi o primeiro plano de desenvolvimento da pós-graduação na região sul também. Aqui sim. A Fundação Ford tinha projeto na Faculdade de Administração, aqui, não me lembro o que mais. E se bem a URGS não participava desse programa, cada volta que eu vinha ao Rio Grande do Sul para visitar as minhas faculdades, Caxias do Sul, Passo Fundo, Ijuí, Uruguaiana, 7. Caxias do Sul, São Leopoldo, Pelotas, Unicinos. Pelotas. Sim. E Unicinos, sim. E como participava também, o órgão central, onde a gente se reunia, era a PUC, com o irmão Otão. O grande irmão Otão. E, através desse projeto e de outras coisas que eu tinha que fazer por aqui, eu cheguei a conhecer as necessidades mais do que nada do interior do estado. E quando
a Fundação Ford ia me mandar ao México, porque é costume, quando a gente trabalha no organismo multilateral ou o que for, de serem trasladados a outro país. Nas Nações Unidas, eles me moveram de um país de África a outro, depois de 2 anos, depois de 3 anos, depois de 4, depois de 3 meses. Em todo caso, eles iam me mandar ao México. E eu, no início, estava toda entusiasmada, porque já conhecia o México assim um pouquitinho, e sou meio aventureira. E depois comecei a pensar que era um crime empezar de novo a conhecer as necessidades do país, etc. Por que não ficar no Brasil e tentar de continuar, dar continuidade àquilo que eu já conhecia, mas com a Fundação Ford era ou ir ao México ou nada. Então eu já estava disposta a ir ao México. E aí alguém do Ministério da Educação, acho que era o secretário-geral da Educação, que me conhecia bastante bem, porque a Fundação Ford dialogava, veio me ver no escritório e disse: eu soube que você vai ao México, de jeito nenhum, fica aqui no Brasil. E mas onde, que, bom. E aí divulgou-se a ideia de que tinham que fazer um esforço para eu ficar no Brasil. E o reitor de Bahia pediu que eu fosse, o reitor de Brasília pediu que eu fosse, e o reitor Faraco pediu que eu viesse aqui. Aí eu disse: Bahia, eu gosto da Bahia, vou para a Bahia. Adorava a Bahia, tinha estado muitas vezes. E depois o reitor Faraco me entrevistou e eu pensei: puxa, é o estado que eu conheço melhor, vou para lá, porque vou poder contribuir mais e mais rápido do que se eu fosse um estado que eu conheço um pouco menos e não tinha tido uma atividade tão intensa como eu tive nos 3 anos que estive com a Fundação Ford, com sede no Rio de Janeiro, e que cada 3 meses eu vinha a Rio Grande do Sul. Já conhecia? Ou seja, conhecia as necessidades do interior, a idiosincrásia, o pessoal do interior, o Frei Matias de Juí, o Padre Alcide Guareschi de Passo Fundo, o não sei quanto Schmidt de São Leopoldo. Sim. Egídio Schmidt, etc, etc. Eu tinha as minhas faculdades prediletas. Tinha uma que... A senhora participou da implantação do ensino então, superior dentro do Rio Grande do Sul. Eu decidi vir para cá. Isso era o que você perguntou? Isto é o que eu perguntei, e aí o reitor Faraco te convidou para estabelecer o primeiro programa de pós-graduação em educação, porque também era um plano nacional. Na mesma época, né, tinha já começado um pouquinho antes a Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Fala mais perto, meu bem. Os programas de pós-graduação começaram, né? Logo depois da reforma universitária. A Faculdade de Educação tinha recém sido criada, em 1970, né, desmembrou da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, da Faculdade de Filosofia, e a Eva veio junto com o primeiro ano da Faculdade de Educação. Né? Então, e ela se reportava diretamente ao reitor Faraco, não era, Eva? Assim, bom, como é que era essa trama aí que tem uma só para dizer que já é a segunda pergunta. Lembra da implementação do programa de pós-graduação em educação? Ok. Não. Como eu conhecia bem as universidades brasileiras, não só as de aqui, porque outro projeto da Fundação Ford me levava a São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, em Nordeste,
Eu fui até o Piauí, acho, não me lembro. Não, isso foi na época da CAPES. Piauí era depois. E o maior problema que encontrávamos na Fundação Forte, se queríamos ajudar a uma universidade a se desenvolver, e sempre procurávamos os centros de excelência, né? Se tinha alguma área que tinha já 3 mestrados ou doutores Mestres. que tinham estudado no exterior, eu ia falar com eles, ou meus colegas da fundação, e todos encontrávamos como problema para ajudar eles a criar um curso de mestrado que era impossível enquanto o curso de mestrado dependesse do diretor, com todo respeito, da faculdade. Porque um diretor da faculdade normalmente tem só, naquela época, a licenciatura. E não entende bolhufas, desculpe, de o que é a pós-graduação. Não entende de pesquisa, etc. Então, quando o reitor Faraco me convidou, eu disse para ele, eu vou pôr as minhas condições. Então, eu vou com muito prazer para com certas condições. Uma é, e com todo respeito ao diretor da faculdade, Roberto Fachin, que eu conhecia da época que ele estava na administração, eu solicito de eu depender diretamente da reitoria, até, ou seja, do senhor reitor, até a reitoria criar uma pró-reitoria de pós-graduação. O reitor Faraco disse, não tem problema, eu pessoalmente provavelmente não tenho tempo, mas eu vou pedir ao Superintendente acadêmico. Furtado, Jorge Furtado. Jorge Furtado, que eu conhecia. Chefe de gabinete e superintendente acadêmico da universidade. Exato, porque ele tinha muito respeito. De ele ser a pessoa com quem eu lido. Mas o reitor estava aí à minha disposição também. Tá, muito bem. Trabalhei bem com o Furtado. E depois, quando eu fui para a CAPES, a ajudar, a colaborar com a preparação do primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação do Brasil, uma das primeiras coisas que eu propus ao professor Darcy Closs, de pôr como condição de que as universidades brasileiras que pretendam ter pós-graduação tinham um pró-reitor ou uma personagem parecida para a pós-graduação. E isso ficou no plano nacional e agora aqui já tem um pró-reitor, ou não sei. Sim, há muitos anos. De pós-graduação. Sim. Então, não é para separar a pós-graduação da faculdade, mas é para que a pós-graduação tenha mais apoio e liberdade para se desenvolver, sendo apoiado por alguém que tenha mais compreensão e simpatia do que para que presta a pós-graduação. Que mais? Mas que bom, né, professora, que hoje em dia todos têm doutorado, né? No mínimo. Pois então, é. claro, nós vivemos um outro tempo agora, né? De formação de quem atua na... Sim, mas passaram 50 anos. Passaram 50 anos, mas já faz bastante tempo também, né? Mas eu digo assim que bom que vive-se tempos agora que a formação é mais horizontalizada, né? Quer dizer, quem atua na faculdade de educação tem doutorado, né? Com raras exceções, ou as pessoas estão fazendo. Eu soube que até em Ijuí tem doutorado agora? Tem. Sim, tem muitos doutorado programas. em educação e ciências. A UX também tem doutorado em educação, faz alguns anos. Fundo já há muitos anos tempo. E muito forte. Depois Santa Maria.
Pelotas, Rio Grande, a nova universidade lá na cidade de Rio Grande. Mas tem na bons época nem era doutorados? universidade. Muito bons, Claro. muito bem avaliados. A Universidade Federal do Pampa, né, inclusive, que é nova, também tem vários doutorados em várias áreas, né? Então, todas essas universidades, mesmo as mais novas. Eu me dou conta que também tem muito contato entre uma universidade e outra. Sim. Por exemplo, a minha amiga Camila, que Sim, quando tá no se Mato Grosso. recebeu, foi dar aula em uma universidade pertinho de Brasília, ela mora em Brasília. Ela vai muito a congressos, Sim. aqui no Rio Grande do Sul, não sei onde, até no exterior. E isso é muito bom para o crossbreeding, não sei. Sim, as mobilidades acadêmicas. E também o que tem que existir é publicar, mas que presta para que publicar em revistas ou publicações qualificadas. especializadas, Sim. que são Qualidade. lidas por especialistas na área de outras instituições, até no mundo Sim. inteiro, que podem criticar aquilo que a pessoa escreveu. E devido a isso, a gente tem muito cuidado de não publicar algo que não seja muito bom, Muito porque bom. caso contrário, vêm todos em cima de você e criticam. E assim é. Não, hoje em dia há muito mais produção acadêmica. Naquela época, não se tinha tanto o hábito de escrever e de publicar artigos científicos, Eram né? muito poucas as Especialmente na revistas área de também, né? educação. Eram poucas revistas, a revista do INEP e a da Fundação Carlos Chagas foram as primeiras, não é? E mesmo nós não havia, por exemplo, esse incentivo dos mestrandos e doutorandos, como hoje já faz parte das formação, exigências, né, da dos formação. créditos do currículo. Ter uma publicação em fazer a revista bem publicação, avaliada. né? Posso fazer uma pergunta de curiosidade? Que não seja explosiva. Quanto tempo fazia que tu não vinhas aqui na faculdade de educação? Na faculdade? É. Eu estive aqui no 25 aniversário, depois eu acho que estive como Uma vez. uma ou duas vezes mais, Mas nunca numa visita Mas nunca- oficial. Assim. O que depois tu dos 25. sentiste quando chegou hoje, quando chegou no pátio da faculdade, quando entrou? Qual é o sentimento? Emoção, em parte por, na minha idade, poder visitar e ver como está uma coisinha que se criou faz 50 anos, e que era pequena, e que agora é como um monstro. Um monstro, Sim, no o sentido número positivo. de professores, Não, estou número muito de emocionada, alunos, muito emocionada. O volume da produção científica, Ela né, sabe o número de acadêmica. quantos professores somos? Somos 67 professores. Do Do pós-graduação. pós. E Porque na faculdade, mais 100. 152 professores. 150. Nossa Senhora! Achei que eram 152. E eles estão em tempo integral? Todos em tempo integral e dedicação exclusiva. E alguém faz... Porque eu me lembro que a minha ideia era não só fazer pesquisa científica, mas fazer pesquisa orientada à solução de problemas brasileiros. Sim. E também que se façam projetos, né, de tese que visem ao planejamento, que façam um planejamento de alguma coisa para desenvolver algo que tem que ver com a educação. E até eu tinha botado no regulamento que uma porcentagem das teses deveriam ser voltadas à realidade brasileira, Sim.
Acho que durante os primeiros 10 anos, porque a necessidade de solução de problemas era muito grande. e continua. A pós-graduação é o lugar onde pode-se analisar esses problemas com o apoio do que aprendem dos professores, principalmente dos professores de pesquisa e de sociologia, que na época dos militares a sociologia em toda a América Latina era assim. Os coitados dos sociólogos acabavam presos ou desapareciam. Ou seja, que houve um período na América Latina que não se podia nem pensar em tentar solucionar problemas. E, enfim, depois cambiou a situação. Eu respondi a tua pergunta. Com certeza. Ela está olhando o relógio. Vocês têm alguma coisa que... Olha, fica muito bonitinha a minha bolsa para você, mas não dá para levar, não. Mas uma questão importante também é que a pesquisa tem que ser produzida aqui, levada para a escola, mas também ser retroalimentada. Que os professores da educação básica se sintam convidados para estar na faculdade de educação e ouvir e participar e compor com os pesquisadores. Pois então, é. acho que esses últimos 50 anos, com certeza, essa relação mais estreita entre o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, mais forte, cada um com sua expertise, mas mais forte, entrega para a sociedade uma tarefa da universidade. E vou lhe dizer uma defesa. Okay. Agora, as direções sabem bem a importância dos programas de pós-graduação. Pois é. Agora sabemos. A diretora... Mas você é diretora da Faculdade de Educação. Mas eu te estava falando de faz 50 anos, né? Claro. Não. Mas até os diretores evoluíram. Sim. A coisa cambiou. A exigência Tudo cambiou. da direção de ocupar esse lugar. Eu nunca imaginei que aos 90 anos eu ia encontrar no mundo inteiro tanto cambio. Tanta mudança. E vai, por exemplo, vou me desviar. Em Moçambique existia um projeto de pesca, mas não era das Nações Unidas, era dos russos. E o governo aproveitava esse projeto. E os russos também. Mas, e nós, nas Nações Unidas, não podíamos mexer nas coisas do governo, nem no russo, tinha que ter muito cuidado. E alguém me contou, estou falando do ano 79, 80, não, antes, 78. Alguém me disse que esses russos vêm com barcos que limpam todo o plâncton do mar, tem maquinárias para selecionar os peixes que prestam e os que não prestam, e tiram de volta ao mar os que não prestam para eles, mas já mortos. E fazer ressuscitar esse plâncton para voltar a criar as plantas, os peixes, etc., ia demorar pelo menos 20 anos. Estou te falando de 1978. Hoje em dia, as Nações Unidas mandam brasa de essas coisas não acontecerem mais. Porque as algas, os peixes, etc., são a salvação do mundo no futuro. As algas, por exemplo, que os russos estavam matando aí, na costa do Senegal tinha outros.
e aqui até os chineses na costa argentina, é muito nocivo. Isso tem que ser proibido. E hoje em dia, eu acho interessante que Nações Unidas está lidando, por um lado, com o problema da guerra da Ucrânia, depois a guerra contra os que estão matando a natureza, seja nos bosques do Amazonas, seja nos peixes, não? Não sei por que me desviei. E a migração também, e a situação da África cada vez mais complicada, porque as pessoas estão morrendo de fome e muita violência entre grupos, né? Então os migrantes africanos, né? Tentando sair um dia eu tenho que contar a minha experiência. A doutora Eva trabalhou na África muito pela FAO. Não, eu comecei com a FAO um ano só. E da FAO me pegou o PNUD. Uma mulher do mundo, né? Esse vai ser o capítulo 2 da próxima edição do vídeo sobre a vida na África. Não, mas no Brasil, na CAPES, com uma outra professora que estava trabalhando na CAPES, nós preparamos um sistema de autoavaliação dos cursos de pós-graduação. Porque ia ser muito caro se um curso de pós-graduação tem um problema de ter que fazer vir gente do MEC para vir avaliar, Não. Os que estão no curso podem ter a responsabilidade de fazer uma autoavaliação com participação dos alunos. Tá? Não me lembro o nome dessa professora tão eficiente e tão querida, mas experimentamos esse sistema em 3 universidades. Uma é Florianópolis, que aliás uma que foi conosco foi a professora Nora Tillen. A Nora Tillen, professora de inglês. E fomos no norte e vimos aqui. Acá aplicamos o sistema no curso de pós-graduação de administração. Sim. E os problemas que tinham não era tanto das coisas tradicionais que a gente previa, falta de biblioteca ou falta de conhecimento do professor, isso e aquilo. O problema era de relações humanas. E aí eu disse, me dou por vencida, porque eu não sou especialista nisso, é uma coisa muito séria, muito importante. E me lembrei que tinha conhecido uma professora, que eu menciono no meu relatório que você tem, 25 anos. Que era especialista em relações humanas. Eu disse, bom, vamos a toque de caixa procurar esta professora para nos ajudar a como introduzir esse elemento no sistema de avaliação e também voltar aqui no curso de pós-graduação da URGS e convocar todos de novo, incluir esse aspecto e ver se conseguíamos solucionar o problema. Acontece que esta professora... O nome dela era Edla? Tinha... Edla Pereira de Souza, não? Acho que sim. Ela estava trabalhando na IBM. Sim. Tinha abandonado, ela ficou... Então eu fui para a IBM, me apresentei, era da Fundação Forge, Eu precisava emprestar ela por 2 dias para tal e tal coisa. A IBM disse, não tem problema. Então aí ela veio, nos ajudou e aí o problema era a atitude dos professores com os alunos, As relações, porque várias crises a gente no início da pós-graduação, os professores eram muito assim, arrogantes. Nariz em pé. E para mim era chocante, porque eu me formei
numa das universidades mais democráticas nos Estados Unidos, na Universidade de Califórnia. E a Universidade de Califórnia, se vocês querem saber de onde que veio esses meus conhecimentos e minha vontade de ajudar no desenvolvimento, vem da Universidade de Califórnia. Por quê? A Califórnia foi desenvolvida muito após da costa este. Quando se criou a universidade, ela foi criada para desenvolver o Estado. E para isso, eles criaram, assim, pum, de um dia para o outro, bem organizado, 13 campuses, de norte, sul, este e oeste. Cada campus tinha que ter pelo menos 9 áreas de especialização, porque você não pode chamar universidade uma instituição que não tenha pelo menos 9 áreas de especialização. Mas cada universidade tinha que ter seu forte conforme a região. Então, o campus de Davis, especializado em agricultura e ganaderia. O campus de Los Angeles tinha que ser especializado em arte e teatro, porque estava no meio de Hollywood. Mas aconteceu um problema que não sei, o meu reitor não sabia de onde vinha o problema. Quando ele virou reitor, ele disse: como? Aqui não tem um curso de balé? Não tem curso de teatro, não tem curso de arte, não tem curso disto? Não pode ser. E ainda estamos com a agricultura. Vai para lá, vai para Davis, todo o pessoal de agricultura. Em Los Angeles não temos nada que fazer com isso. Ou seja, eu fui intérprete de meu reitor durante 6 anos. Aprendi dele tanta coisa, tanta coisa. Mas a ideia de que a universidade deve servir ao desenvolvimento de seu país, de sua região, etc. Eu tenho essa experiência. E, inclusive, fui... Não vou contar porque tenho que me concentrar aqui. Eu acho que essa terceira nós pensamos. Além de coordenador do projeto. A senhora falou da CAPES também. E tem uma pergunta. Trabalhou na CAPES, Coordenação e Inovação do Plano Nacional de Educação. Pode nos falar sobre isso? Foi uma experiência ótima, com o professor Darcy Kloss como chefão. É que até para ficar gravado, né? Entre 74 e 77, ela trabalhou na CAPES, coordenando a elaboração do primeiro Plano Nacional de Educação. E aí, nós então, estamos, Eva, neste ano, preparando o próximo Plano Nacional de Pós-Graduação. Quem? No Brasil. Quem? Quando? Faz pouco? Este ano já começamos, já deveríamos ter começado o ano passado, mas com as coisas do governo passado ficaram muito difíceis. Então, este ano já temos uma comissão nacional fazendo o próximo plano de pós-graduação. E temos tido nas últimas décadas, a cada 10 anos. O Plano Nacional de Educação que vai ter. Não, é o Plano Nacional de Pós-Graduação, que é um plano especializado no desenvolvimento da pós-graduação, que vai ao lado, né, coadjuvante com o Plano Nacional de Educação. Tá? Mas ele tem uma parte muito específica, né? A nossa ideia era... E a comissão é composta pela CAPES e pela CESU. Também, por isso que demorou bastante de fazer um outro. Porque não, já fizeram outros. Porque a ideia era também da avaliação permanente do plano e fazer as modificações necessárias periodicamente, sem ter que fazer um novo plano. Mas você tem razão, 50 anos ou 30 anos é muito, é muito. E sempre se faz um acompanhamento, uma avaliação de meio termo, né, de período, como no Plano Nacional de Educação também.
É interessante. Eu estou aprendendo muita coisa. Olha só. Vamos É te que chamar para trabalhar. É que essas sementes viraram árvores. Pois é. Então a semente do primeiro plano, né, cresceu, se desenvolveu hoje o Sistema Nacional de Pós-Graduação do Brasil e mesmo na área de educação é enorme. Impressionante. E árvores que deu frutos. Muitos frutos. E esses frutos E os frutos se saem outras se sementaram árvores. depois e vão crescendo de novo. Isso. Professora, queríamos lhe escutar ainda sobre uma pergunta aqui, né? A senhora esteve no Brasil em anos muito difíceis. Sim, senhora. Como era estar no Brasil naquele ano de 71, 72 e os outros dos anos 70? Em parte era, bom, era difícil no sentido de que havia um governo militar e que a gente se sentia, como posso te dizer, com as mãos vigiados até certo ponto. Mãos sim. atadas. Mãos atadas, sim. Porém, deu para dialogar com o pessoal principalmente da educação, Sim, a educação, sim. e sensibilizar eles de que, apesar de ter um governo militar, a educação tinha que ter apoio. Não podia simplesmente deixar de desenvolver-se durante o período que eles estivessem no governo. E assim eu encontrei pessoas como tinha o nome dele outro dia, o secretário de Educação aqui, aquele que criou o projeto Rondônia. O projeto Rondon era que mandava estudantes a... Sim, sim. Continua. Mauro Ainda Rodrigues. existe. Mauro Rodrigues. Mauro Rodrigues. Nossa Que era um Senhora. coronel. O Mauro tinha uma consciência sobre o desenvolvimento da educação no interior Muito grande. muito bom. E a Ruth Ângelo trabalhava com ele. Trabalhava com ele. E foi de aí que eu Trabalhou na incentivei ela Secretaria de Educação. a fazer pós-graduação fora. Sim. De todo jeito, encontrar pessoas no governo militar que dispostos a apoiar a educação, a ser sensíveis ao desenvolvimento do país, à necessidade da gente, era um prazer. Agora, você tinha que ficar longe dos outros. E as pessoas do governo com quem eu lidava, acho que nunca tive problemas. E só... eu sim tinha que ter cuidado quando me encontrava na praia com amigos brasileiros e a gente, quando conversávamos da situação do país, era olhar para ver se não tem nenhum espião, ninguém do dope perto. Sim. E o sistema que a gente encontrou é até engraçado. Nós nos deitávamos na areia, formávamos assim como um círculo, todos com a cabeça no mesmo lado, Estrela. ficávamos assim, as cabeças aqui, e dava para parar, sem fazer Sim. muito ruído, e falar de política como a gente bem quiser, sem medo de que alguém do dope venha em cima, não? Isso era E tinha momentos feios. E também que nós, na Fundação Forte, tivemos a coragem de, não eu pessoalmente, meus colegas que lidavam com essas coisas, de ajudar a professores marcados para serem eliminados a sair do país.
fazer um pós-grado no exterior. O Bolívar Lamounier. Sim, vários deles. O Bolívar. E a gente acompanhava eles até dentro do avião. No caso do Bolívar, eu tive que acompanhar ele até dentro do avião para cuidar de não acontecer nada. E depois era Panam mesmo. E quando eu desço, sobem 2 caras do DOP. Pegaram o Bolívar e mandaram ele descer. Bom, eu fiquei... Tentei averiguar onde mandavam ele. Então ele não foi. Hã? Ele não foi. Não. Eles levaram ele, eu me enterei que levaram ele a uma prisão em Minas Gerais. E meu chefe, o Peter Bell, teve a coragem de ir até lá e conseguiu tirar ele da cárcere. E já a segunda volta que subiu no avião, eu disse, Peter, você vai acompanhar ele porque eu vou te dizer, eu estava assim, não. Mas a estratégia era que se eu acompanhava ele como mulher, é provável que era mais seguro, mas até eu fiquei tremendo, não vai ser que vão me levar a mim também, não? Mas na segunda volta deu certo. Que bom. Então, esse tipo de experiência, se você quer saber como é, mas não aconteceu muito, são exceções. Nós tínhamos bastante cuidado, porém, por alguns setores do governo não éramos bem vistos, porque apoiávamos a Fundação Carlos Chagas, a Fundação do Rio de Janeiro, Cândido Mendes, etc, etc. Principalmente, acho que é Cândido Mendes, onde se fazia, de aí fazia pesquisas no Bolívar, ciência política, que sim. eram marcados porque sim. Então, não era fácil, mas eu acho que respeitaram porque era a Fundação as organizações também, que... os Estados Unidos, né, tem Exatamente. todo um papel nessa história. Yeah. Então isso também Pesou. Também tinha um salvo-conduto. Exatamente. É um salvo-conduto. Também que o que eu, depois de estar na África, me dou conta a importância de que num país existam organizações internacionais, embaixadas, fundações, que então os governos se sentem um pouco controlados, olhados. Tá? E no caso da África, os mesmos países vizinhos controlam um pouco aos outros. Por exemplo, num momento dado, o presidente do Camerun queria ser ditador, como Idi Amin, se nomear imperador. Tá? E aí eu estava no Gabão nessa época, no país do lado. O presidente do Gabão pegou o avião, foi lá e disse: meu irmão, você está doido? Para lá, não vais fazer o mesmo que o Idi Amin? Olha, então, assim parava. Bom, e então o cara ficou tranquilo. E eu acho que na época militar aqui houve mais controle, não aberto, mas externo, do que na Argentina. Que foi muito mais violento. Foi mais violento. Sobre as universidades. Chile Yeah. violentíssimo. Eu vou confessar que na época eu não me dava conta, mas depois da experiência e em outros países e quando voltava para a Argentina, que eu me dava conta que o Brasil era meio um paraíso comparado com o que acontecia na Argentina. Sim. Por outro lado, por exemplo, eu que tinha muito carinho por Ijuí, como vocês sabem, Sabemos.
tinha professores em ciências sociais que desapareceram. Sim. E que a gente não pode fazer nada. É horrível te sentir impotente. Eu respondi mais ou menos a tua pergunta. Tá ótimo. Eu acho que está cansada e eu acho que está na hora. Não, você de também. E atingiu plenamente, né? Depois, se a gente tiver alguma pergunta, alguma coisa, Pode a gente fazer. manda por e-mail. Maravilhosa. Manda por WhatsApp. Por WhatsApp. Ela prefere. Eu já estou whatsappeando.